Senhor do Tempo. Há anos, a humanidade se comporta da forma que convém, buscando prazer na dor do outro, sem muita empatia e respeito. Eu presenciei inúmeras guerras, conflitos e doenças. Fui obrigado a assistir tudo, sem poder ajudar, aliviar ou salvar. Vi muitas vidas entregues com facilidade nas mãos da morte. Tive o desprazer de ser dia e noite, chuva e calor, para algumas pessoas desprezíveis que usam do seu imenso poder para ferir as pessoas. Não me chamam de Senhor do Tempo à toa. Eu sei de tudo o que vai acontecer e, em sua maioria, não posso evitar. Mas ainda assim consigo deixar algumas pistas para eles, para que assim consigam entender e salvar os que conseguirem. Lembro-me uma vez, estava a programar as próximas chuvas, deixando algumas gotinhas de água darem um sinal de que a chuva estava próxima. Quando em um dia típico, como todos os outros, uma rainha resolveu clamar aos céus por chuva. Ela olhou fixadamente para mim, sem que soubesse disso, e eu percebi as lágrimas caindo sobre o seu rosto, a testa franzida e a tristeza sobre o seu olhar. Eu sempre achei que estivesse favorecendo a todos com os meus dons, dando chuva, ar fresco, uma terra fértil, na qual eu conseguia saber exatamente quando era a melhor hora para molhar por ter feito uma parceria com a Mãe Terra. Mas alguns não tinham paciência e reivindicavam antes. Alina é a rainha de um vilarejo distante. Gostava de ajudar a todos desde quando era criança. Já havia algumas vezes dando o seu único alimento a quem precisava. Constantemente, arruma um caminhão de brigas, lutando pela justiça e direitos para si e seu povo. Ela aprendeu isso com seu pai, o rei Karim. Ele, quando criança, era igualzinho a ela, sempre ajudando e fazendo tudo para o seu povo. Alina gosta de cantar para as crianças e alegra todos quando faz isso. Tomou o reino muito nova, quando seu pai pegou uma doença incurável, e assim assumiu as responsabilidades com seu povo e a sua família. De tantas doenças que surgiram na Terra, eu presenciei todas. Algumas respingaram no meu trabalho, mas nada que superasse a mão do homem. Eu faço isso desde que a Terra é terra, desde que a morte existe e que a Mãe Terra brotou suas primeiras mudinhas. Ela desde sempre foi muito linda. Do outro lado do mundo, um novo problema causado pelo homem. O que eles não fazem surgia. Eu senti na minha espinha que viria uma imensa tragédia, e que infelizmente eu seria o portador disso para todos os humanos. Eu até posso tentar não influenciar nesse problema, mas não tenho controle sobre as coisas que o universo decide, mesmo que eu saiba de tudo. Lembrei-me logo de Alina, do vilarejo dela e de todos os outros que vão sofrer com isso. Após ouvir suas súplicas, atendi, mesmo que antecipadamente, e recebi um imenso sorriso de agradecimento dela e do seu povo. Meu dia se iluminou de tal maneira que decidi ir contra as leis do universo para ajudá-los. Após encontrar uma brecha na minha agenda entre chuvas, amanheceres e a realocação do Sol para um lado do mundo e a Lua para o outro, decidi tentar pedir uma reunião com Cosmo, o responsável pela agenda de consequências após os humanos mexerem no que está quieto. Enquanto aguardava o retorno, pude observar uma falação fora do comum entre alguns governadores, presidentes e organizações. O tempo para mim passava diferente em comparação com a Terra. O problema que no começo estava apenas surgindo, agora se transformou em uma pandemia. Ouço alguns balbuciando o tempo estimado dessa catástrofe. Mal sabem eles que tudo já estava consumado. O tempo será o único presente que darei a eles. Só não contava que o universo tivesse escondido um pequeno detalhe. Poucos guardiões sabem, mas há um livre poder do membro da diretoria do universo em mudar algumas ordens dos fatos. Então, eles por conta própria resolveram antecipar as coisas. As rédeas foram puxadas, o mundo já não estava mais em minhas mãos. Passou-se um ano desde que tudo começou e presenciei mais mortes do que gostaria. E de novo os homens provam sua capacidade. O vilarejo da pequena Lina se reduziu a ela e mais duas famílias. Por ser um local de pouco acesso, os suprimentos não chegaram a tempo de os ajudar. Agora não mais esquecida pelo tempo, mas sim pelos homens. Cheguei a ficar algumas vezes observando-a chorar por todos os que morreram. Os hospitais não comportam mais pessoas. O vírus, como eles chamavam, devastou muitos países desfavorecidos, diminuindo povos e perdurando o luto por mais tempo que o comum. A minha reunião com Cosmo durou 10 dias após o pedido. Eu ainda com esperanças, fui à reunião, cogitando flexionar as leis da Terra para ajudar as pessoas. Fazia anos que eu não precisava ir ao Grande Conselho ou ao Condado dos Guardiões. Ainda me surpreendo com a grandiosidade das instalações. Bem-vindo ao Condado dos Guardiões. Seu poder aqui tem valor. A placa era clara, mas não tão verdadeira.
O condado parecia muito aquele lugar cheio de nuvens que os humanos chamam de céu. Tão grande, claro e suntuoso. O Cosmo não vive literalmente no céu, mas estava onipresente, assim poderia resolver tudo rapidamente. Não tão rápido para marcar a nossa reunião, pelo que vejo. O encontrei sentado em um trono, no fundo da sala, após o caminho das nuvens. Cosmo, prazer em vê-lo, gosta... Antes que eu terminasse de me anunciar, ele me interrompeu e estufou o peito, se levantando e tomando fôlego. Disse: Tempo, você ousou questionar as leis do universo em prol de um único vilarejo, indo contra tudo o que mantém aquele planeta em progresso. Nem sempre favorecendo um, você evita que os outros padeçam. Você é o senhor do tempo, deve ser imparcial. O destino das pessoas está nas mãos delas. O universo os prevê e elas decidem se seguem ou não. Nunca o vi tão sério e nervoso, mesmo assim retruco. Mas senhor, olha toda essa tragédia. Milhões estão morrendo. Temos que fazer alguma coisa. Um silêncio pesou sobre o espaço. Eu senti a respiração do Cosmo acelerar. Um frio se instalou e eu ouvia vozes na minha cabeça. Parece gritos? Eu estou ouvindo gritos? Disse perdido. Então eu entendi. Cosmo me recebeu não para me corrigir ou me ajudar. Ele mudará o curso do destino. Contrariava meu trabalho e eu via seu olhar perdido, como se fosse obrigado a cometer tal horror. Mas me trouxe aqui para ganhar tempo. Irônico. Em meio a milhares de gritos e choros desesperados, reconheci de muito longe o lamentar da pequena rainha. Ela clamava e se derramava em agonia. Aquela cena se repetiu por todo o planeta. O que está acontecendo, senhor? O que você fez? Tentei manter a calma. Minha cabeça trabalhava a todo momento, pensando em possibilidades de ajudar todas aquelas pessoas. Você sabe por que eu fiz. Não tinha mais jeito e esse planeta estava passando dos limites. Senti sua voz um pouco baixa e carregando um peso maior do que se podia imaginar. Eu pensei que com essa pandemia, eles fossem se preocupar com o próximo, zelar pelo seu mundo, pelas suas vidas. O universo já tinha me avisado que isso aconteceria, mas nada mudou, apenas piorou. Todas as pessoas, de qualquer forma, iriam morrer. E se eu não interferisse, você não teria como prolongar mais o tempo delas. Não os guiaria como chuva e sol, concluiu ele. Eu estava completamente estático. Minhas obrigações, mesmo que oniscientes, não tinham poder sobre o curso da vida. Eu apenas as mantinham. A morte era perspicaz. Não estava no meu caminho, mas sabia que tudo era dela. E todas as vidas perdidas dariam um trabalho e tanto para a gentil morte. Passam-se 2 dias. Não ouvia mais choros dos nascituros, as lágrimas do luto, as gargalhadas do almoço em família, ou palavras de agradecimento pela formatura ou novo emprego. O mundo se calou, consequência de suas ações, e nada poderia mudá-lo agora, exceto se eles tivessem percebido o problema real. Já estou sozinho novamente, irônico. Sempre estive sozinho, mas apreciava a companhia daquele planeta. Eu mantive minhas obrigações: chuva, sol, a brisa leve. Já não existia uma camada de poluição por debaixo dos meus pés, como um tapete bem sujo sobre um chão parcialmente limpo. A Mãe Terra era mais contente com a situação. Crescia na medida que eu mantinha as chuvas e o sol, pastos verdejantes e os mares bem calmos. Animais vivendo em paz e tudo que fora destruído pelo homem dava um jeito de reviver e florescer. A vida não depende de uma só rainha. Ela precisa de uma nação inteira. O universo lamentou a dizimação da humanidade, mas eu já entendia que era preciso. Eles estavam acabando com si mesmos, e de nada adiantaria lamentar, se não houvesse uma mudança. E esse foi o conto Senhor do Tempo. Escrito por Ana Caroline, revisado por Caroline Morales, assistência por Luiz Felipe, narrado por Rodrigo Araújo, editado e produzido por Sofia Mara, ilustrado por Panda, Anthony Matheus. Obrigado pela atenção.